A pedra germina a era germina a serra só ergue o véu que pressente o céu do mundo em sufocação. A miragem da secreta viagem de renovados ciclos de ser e do ter hasteia uma flor de dor, ó Criador. Geografia de asa, casa, a guerra e a serra, na gótica agonia, borboleta ou pomba, seria a negação da bomba. A crise ecológica da nossa época requer uma revolução de mentalidades dos seres humanos, para que deixem de investir num determinado tipo de desenvolvimento nefasto, para que sejam responsáveis não apenas pela sua própria sobrevivência, mas igualmente pelo futuro de outras espécies, animais e vegetais, e até de espécies incorpóreas, como as artes. Isto é muito interessante que ele fala de espécies incorpóreas, as artes serem espécies também. Decorrer daí a necessidade de reinventar uma nova relação com o tempo, com o espaço, e de incentivar a empatia pelo outro, um sentimento de fusão com o cosmos. E esta ética ecocêntrica torna-se muito relevante nos dias de hoje, porque nós estamos a assistir finalmente ao reconhecimento generalizado desta interdependência entre vida orgânica e o espaço geológico, ou o meio ambiente, se quisermos, mas este exige realmente que nós vamos muito para além só de medidas ambientais. Exige a ativação de laços, de facto, ecocêntricos, a toda uma multitude de seres e entidades não humanas. E é nesse sentido que o Guattari se afasta muito desta separação dualística entre natureza e cultura. E ele fala que a natureza é toda esta materialidade e que não é possível separar isto. Quer dizer, quando muita cultura está inserida na natureza. A natureza é o contexto mais amplo de todas as culturas, aliás, não só da nossa. E vem a propósito, e vocês todos sabem que estão nesta zona da ecologia, mas outra vez recordar a ideia da palavra oikos, do grego, né, de onde vem a palavra ecologia, esta ideia de casa, lar, domicílio, que é o que oikos significa. Esta relação entre a tal ciência, digamos assim, geralmente associada a uma escala muito vasta, uma ciência da esfera ambiental, mas depois também esta ligação entre essa ciência e o íntimo e doméstico. É que isto vem-nos sugerir que desde o macrocosmos até ao micro tem que haver aqui uma sustentabilidade e é isto que não se encontra a propósito da tal ecologia social e mental, é isto que não se encontra de facto de todo. Portanto, este universo das relações interpessoais e até mesmo o universo, mesmo a relação de nós para nós, aquilo que o Foucault também falaria do self-care ou do autocuidado de nós. Portanto, se nós não cuidarmos de nós, também não conseguimos cuidar do outro, isso é evidente. E toda a relação entre o nosso físico e a nossa psique. E, portanto, toda esta ideia de que só haverá algum equilíbrio ambiental se houver estas reinvenções e estas modificações requeridas também no ambiente social e mental. E pronto, e é neste sentido que eu gostava de falar de afetos, porque de facto é uma das coisas que eu tenho andado a fazer muita investigação entre teatro e afetos e as técnicas de criar emoções em teatro, etc. O Baruch Spinoza, que era até de origem portuguesa, escreveu sobre os afetos pela primeira vez num livro que ele intitulou Ética. Estamos a falar do século XVII, 1677. E ele falou dos afetos enquanto quase elementos ativos, científicos quase, matemáticos quase se quiserem.
Todos os afetos são emoções ou afeições ativas que provocam alterações. Em mim, provocam uma alteração e eu vou necessariamente afetar o outro. Portanto, o afeto vem mesmo da palavra também afetar. É tudo relacionado. O meu afeto afeta o outro. Eu deixo-me afetar pelo outro. E o outro estou a entender em termos largos. Não é? E o que o afeto faz, aquilo que o Spinoza fala, daqueles afetos, ele diferencia, os afetos que têm um efeito potenciador das capacidades do outro, das minhas, e os afetos que, pelo contrário, têm um efeito redutor das minhas capacidades. E ele, pronto, e é esta fantástica forma que o Spinoza tem de reduzir tudo a uma coisa muito simples, que é afetar e ser afetado. A natureza, ela sabe desde sempre que ela precisa colaborar. As árvores precisam colaborar umas com as outras. Ele disse que se uma árvore tem excesso de magnésio, ou se ela tem excesso de nitrogênio, ela transmite pelas suas raízes e pela terra para as outras que necessitam desses mesmos elementos. Alimentei hoje com o André, com a Silvia, com a Graça, com a Maíra, com o Zé, né? É como se essas raízes todas estão fazendo com que a gente se torne mais forte e, portanto, capazes de mudar esse mundo. Mas uma coisa que temos notado é o aumento do isolamento social destes jovens. Os jovens estão muito mais tempo em casa, não há muito esta ligação online, já havia muito, mas agora multiplica-se, é muito mais a ligação online, não há o contacto físico social necessário que nós achamos que é essencial ao desenvolvimento de qualquer ser humano, sobretudo de adolescentes. O homem não foi morto, foi semeado. Nasceram flores nos olhos, nos dedos e no sexo. Primavera em dezembro, no corpo tombado. Os pássaros cantam no sonho encontrado e fazem-lhe ninhos nos cabelos verdes. Agora, quem pode calar uma flor adubada? Toda a terra é um ventre a parir a alvorada. E que diz a respeito precisamente a uma mudança de paradigma antropocêntrico ou antropocrático para uma perspectiva em que, no caso do Hans Jonas, ele coloca precisamente o tópico da vida, não é? Como a vida enquanto, digamos, enquanto realidade biológica, como uma espécie de mudança deste pressuposto ontológico, em que o centro não é já exclusivamente o humano, mas o humano no vivo. Efetivamente as coisas estão complicadas, temos muitas famílias com rendas em atraso, muita dificuldade em pagar as despesas mensais fixas, água, luz e gás. Estou com muito medo quando abrirem realmente a possibilidade das empresas de cortarem estes serviços e os bancos em relação às rendas também. Prevejo que vai haver muita gente a ficar desalojada, porque o mercado habitacional aqui está completamente hiperinflacionado. Portanto, nós temos quartos a serem alugados por 300, 400 euros. Eu estou a falar da zona do Cacém, quartos sem condições, não é? E as casas, então, estão inacessíveis. Há muito poucas casas para arrendar e os preços
que estão a ser arrendadas são de todo, não são de acesso a estas famílias que não têm possibilidade. E o bem público é o sentido do ar, que é o sentido de uma série de bens, da água, eventualmente das praias em alguns sítios, da montanha, dos jardins, como manifestação, digamos, de uma criação fantástica da humanidade, que são os próprios jardins. E, portanto, esta questão do bem público é extraordinariamente importante, quanto a mim, na abordagem desta questão e o avanço. Quando é que nós temos realmente bens que são privados e bens que são eminentemente públicos no sentido do direito das próprias populações? Aliás, o José Gil falava isso numa palestra agora há pouco na Bienal da Dança do Ceará, né? Ele falava assim, a Greta diz, vocês passam anos e mais anos e nada é feito, né? nessa espera. Então, aqui na pandemia, todos os portugueses, pelo menos, acataram, e antes mesmo, no ano passado, todos já estavam em casa antes do confinamento, então tem todo mundo assim numa ideia de, ok, vai passar. Aí eu faço um corte nisso, né, pensando também no que a Silvia diz da utopia, e faço uma contraposição nessa ideia das nossas heterotopias, nessa distopia, né, que quando numa reunião ministerial no Brasil, a gente se vê diante de um ecocídio, né, e de um genocídio que está rolando lá, que está rolando aí no Brasil. E Graça, ainda bem que tu falaste nas 3 ecologias, porque de facto as 3 ecologias eu acho que têm muito a ver com este projeto. E nós, quando o Zé está a falar disto, ele está dentro de uma ecologia que é a ecologia pessoal, não é? E há a social e há a ecológica. E todas estas têm de estar a acontecer. Nós temos de estar aqui com as nossas emoções, com tudo e com todas as questões sociais que nós trazemos como bagagem e que têm a ver com todos estes temas diversificados e com as potencialidades que uns têm, mas as suas limitações, e como é que nós, a partir da simplicidade da partilha, conseguimos passar por essas limitações e cooperarmos e criarmos uma comunidade de verdade. Fui trabalhando no jardim e ao mesmo tempo ouvindo aqui no telemóvel. E é bom reconhecer pessoas que, ao encontrar pessoas, até o Zé Sabuco já não se deve lembrar de mim, mas só ouvir o nome dele ativou-me uma história que temos em conjunto e de uma viagem que temos em conjunto numa noite, já nem sequer sei bem para onde. E como carrinha, Porteiro, eu conheço este Tiago Porteiro, não sei de onde. É a questão da viagem, Amilcar. Sim, da viagem, mas do encontro. Eu acho que a noção de encontro é uma noção importante. E depois daquilo que eu ouvi, tenho questionado um pouco sobre, e também se falou de filosofia, do conceito de comunidade, não é? E para mim, há o filósofo do Nancy, o Jean-Luc de Nancy, que fala da comunidade des ouvriers, quer dizer, da comunidade que nunca é, falou-se também em devir, mas o conceito de comunidade parece-me importante reativar a ideia de ser qualquer coisa em constante tensão, em constante devir, e que não é qualquer coisa fixo na comunidade, não é uma harmonia, é uma tensão também, e é uma tensão que se cria entre, por um lado, o bem comum, não é? Aquilo que é comum, e também aquilo que é individual. Portanto, estas forças entre o comum e o individual, e que sem que isso seja vamos dizer, um alistamento de ideias, de pensamentos iguais, não é? Portanto, a diversidade parece-me fundamental nesse conceito de comunidade, que é um conceito que não deve retirar a dimensão de tensão e de discussão e de pontos de vista que se dialogam, que se confrontam. Pronto, para mim, enquanto
ser humano este tipo de intervenções que vão de acordo com aquilo que eu estudei, não é? Que é quase que parece uma utopia, porque tratamos de agroflorestas, sistemas biológicos, tudo isso, mas com uns académicos, no académico seja o que for, mas depois falta-nos aqui, falta-nos o sal para aquele pão alentejano mesmo gostosinho, aquele amargo. Falta isso, porque eu sinto que cada um de nós, e não é para nos sentirmos mal, fazemos parte de um grupo de privilegiados. Então sinto que há muita injustiça económica e social, e poder fazer parte disto e poder levar o mais além, não é? Tudo isto, juntar-me com um grupo de pessoas tão diverso nas diversas áreas é incrível, porque diversidade, não é? A diversidade são sistemas sempre complexos. E os sistemas complexos são sempre os mais resilientes, são sempre os mais fortes, são sempre os que resistem mais, não é? Então, é isso, André. Acho que não tenho assim mais nada para dizer. Eu só vejo diversidade nesta sala, diversidade que é igual a complexidade, que é igual a resiliência. E é essa resiliência que nós estamos também a imitar um pouco aqui, que é a diversidade humana, não, enquanto raça deste planeta, mas também a diversidade de ideias, de cultura, de maneiras de estar. E isso é muito importante, podermos estar juntos. É apenas estarmos no Zoom, apesar de que é ótimo, é um privilégio, porque eu acho que estamos a viver tempos incríveis neste sentido, não é? De podermos, imaginem isto há 30 ou 40 anos atrás, aí é que seria mesmo mau estarmos confinadíssimos sem ter acesso digital a nada. Por isso, passo a palavra em grande bem-aja a este sistema diverso, complexo e resiliente que estamos a criar aqui.